Bem, pessoal, vamos analisar aqui as questões aqui passíveis de recursos. Obviamente aqui sob a minha ótica, tá ok, pessoal? Bem, antes de começar aqui a analisar as questões, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na prova do ensino médio, eu vislumbro aqui 4 questões que são passíveis de recurso, tá ok? Isso sob a minha ótica. Agora, esse vídeo é para ensino médio. Pessoal do ensino fundamental, eu vou fazer um outro vídeo, tá ok? E no site www.rm2total.com.br, logo no início do site, eu vou já disponibilizar os modelos prontos dos recursos para quem quiser entrar com recursos contra essas questões aqui, pessoal. Aqui deixa eu fazer umas observações aqui e tirar aqui algumas dúvidas que vários alunos me perguntaram. O direito de recurso. Qualquer candidato pode interpor recurso contra quaisquer questões, desde que fundamente o seu recurso, ou seja, ele tem que dizer por que ele acha que aquela questão, que o gabarito está errado. E uma outra coisa, pessoal, se você acertou a questão de acordo com o gabarito, você não vai entrar com recurso contra aquela questão. E, caso a banca defira um recurso, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que, de acordo com o gabarito, erraram a questão, aquelas pessoas vão ganhar o ponto daquela questão. Agora, quem de acordo com o gabarito acertou a questão, a pontuação dessa pessoa não muda. Eu estou dizendo isso aqui, eu sei que muitos já sabem, mas outros têm dúvidas ainda em relação a isso. Pessoal, uma outra coisa, muita gente me perguntou, a gente entra com recurso, a banca não aceita. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Olha só, o que gera aqui um recurso é o quê? É um equívoco da banca na elaboração de uma questão. Nós temos aqui 2 tipos de equívocos. A gente tem aquele equívoco, pessoal, que mesmo com o equívoco, a gente vai ter uma única opção correta. A banca vai interpretar que o aluno ele conseguiria marcar uma única opção correta ali. O aluno que se preparou, ele ia conseguir enxergar ali a única opção que poderia ser a resposta para aquela questão. Então, nesse caso, a banca costuma não deferir os recursos. Um outro caso é o quê? É quando o equívoco vai gerar a inexistência ali de opções corretas, ou mais de uma opção correta. Nesse caso, normalmente a banca ela vai anular a questão, pessoal. Eu estou apenas expondo para vocês como as bancas costumam interpretar aqui, analisar os recursos. Eu não estou emitindo juízo de opinião se eu concordo ou não com isso. Apenas para esclarecer aqui para vocês por que às vezes as bancas não aceitam determinados recursos. Bem, pessoal, vamos passar aqui as questões. Essa questão 41 aqui, ela gerou várias perguntas para mim aqui. Vários alunos entraram em contato comigo dizendo que essa questão caberia recurso. Bem, sob a minha ótica, ela não cabe recurso. Então eu vou explicar para vocês aqui por que eu penso que ela não cabe recurso, tá ok? Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, é vedado ao militar. Então veja bem, é vedado ao militar. O comando da questão aqui não especificou aqui se é militar. O militar pode estar em 2 situações, ou na ativa ou na inatividade. O comando da questão não especificou se é um militar da ativa ou da inatividade. Essa é a primeira observação que nós precisamos ver aqui. Então vamos passar aqui para A, pessoal. Filiar-se a partidos políticos enquanto em serviço inativo. Olha só, pessoal, o militar no serviço inativo, observe que a opção A, ela foi e especificou aqui qual é o militar no serviço inativo. Ele pode filiar-se a partido político? Pode. Então isso não é vedado ao militar. Eu vou passar agora para analisar a que foi a resposta do gabarito. Tá ok? O gabarito foi letra D.
filiar-se a partidos políticos enquanto em serviço ativo. Olha só que a questão também especificou aqui. Enquanto em serviço ativo, tá? O militar, ele pode filiar-se a partidos políticos? Não pode. Isso é vedado ao militar. Então nós vamos agora analisar separadamente aqui cada uma das outras opções. Então o que eu fiz aqui? Eu separei opção por opção, começando ali pela frase: é vedado ao militar. Bem, a letra A aqui, tá? É a número 1 aqui. Nós já vimos aqui, então, que não é vedado ao militar. Agora vamos analisar aqui, pessoal, essa letra B. Olha lá, é vedado ao militar filiar-se a partidos políticos e a agremiações? Vamos analisar ali. É vedado ao militar. Não especificou qual é o militar, pessoal. Então aqui é para todo militar. Então vamos lá. É vedado a qualquer militar, a todo militar, filiar-se a partidos políticos e a agremiações? Não. Isso não é vedado aos militares. Observem bem aqui, pessoal. É vedado ao militar filiar-se a partidos políticos e agremiações. Isso não é vedado ao militar. Inclusive, todo militar aqui pode participar de agremiações. Então, quando está ali, é vedado ao militar, nós temos que interpretar o quê? Que a questão está falando de todo militar. Observe que é vedado apenas a que militar aqui filiar-se a partidos políticos? Aos militares da ativa. Então, quando a questão fala é vedado a todo militar filiar-se a partidos políticos, está errado. Então, aqui a resposta é não. Vamos analisar agora a outra opção aqui, pessoal. É vedado ao militar aderir à greve e a agremiações? Observem bem aqui uma coisa, pessoal. Eu preciso explicar para vocês aqui por uma questão de interpretação. Olha só, vamos dividir a questão aqui, nesse e aqui, tá ok? Na conjunção e aqui. Olha lá, é vedado ao militar aderir à greve? Veja bem, pessoal, isso aqui é vedado ao militar, a qualquer militar, a todo militar aderir à greve, sim. E a agremiações? Não. Então, isso aqui não é vedado ao militar, pessoal. Por isso que a resposta é não. Aí vocês podem ficar em dúvida. Professor, mas olha só, mas esse primeiro aqui é vedado ao militar. Sim, só que aqui nós temos essa conjunção e aqui, pessoal. O que acontece? Olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. É uma questão de interpretação. Você ganhou uma bicicleta e um carro. Olha só, vamos supor que você tenha ganho uma bicicleta. Eu pergunto, você ganhou apenas uma bicicleta. Eu pergunto para você, você ganhou uma bicicleta e um carro? Olha só, a bicicleta sim, o carro não, ó. Sim e não. O que você vai me responder? Que não. Agora, você ganhou uma bicicleta ou um carro? Você vai me responder que sim. Aqui eu já tenho o quê? Uma conjunção o quê? Alternativa. Então, esse e aqui, pessoal, tá? Quando eu tenho esse e, na verdade, eu tenho que analisar todo esse conjunto aqui, ó. Então, aqui, ó, é vedado ao militar. Eu tenho que analisar todo esse conjunto. Aderir à greve e a agremiações, eu vou analisar juntamente isso aqui. E eu vou ver que isso aqui não é vedado ao militar, porque participar de agremiações, ele pode participar. Então, a resposta também é não. E para análise do último item, é a mesma coisa que essa aqui. É vedado ao militar aderir a agremiações? Isso não é vedado. E a sindicalização? Isso aqui é vedado. Mas eu tenho que analisar aqui juntamente, devido a essa conjunção e. Então, isso aqui não é vedado, pessoal. Então, por isso que eu acho que não cabe recurso aqui. Questão 42. Na minha concepção, cabe recurso.
eu vejo aqui que a banca vacilou aqui do ponto de vista jurídico, pessoal. Por quê? De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a Polícia Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, deve, entre as suas destinações, exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Não, isso aqui é a Polícia Rodoviária Federal. Aqui é a Polícia Ferroviária Federal, item B. Exercer as funções de polícia aeroportuária e de fronteiras. Correta a letra C. Agora, apurar as infrações penais, exceto as militares. Correto também na minha concepção e vou mostrar para vocês por quê, pessoal. Atuar como força auxiliar e reserva do Exército. Também não. Por que essa letra D aqui, pessoal, ela está certa? Observem bem uma coisa aqui. Nós não podemos aqui, tá? O que a banca fez aqui? Ela pegou um trecho da Constituição que se refere às polícias civis e colocou aqui. Porém, ela excluiu um trecho. Quando ela exclui, pessoal, o que acontece aqui? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Polícia Federal, ela apura infração penal? Ela apura infração penal, sim. Ela apura infração penal militar? Não. Então, ela apura infração penal, exceto as militares. O item D também se aplica à Polícia Federal. O que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar aqui detalhadamente para vocês, pessoal. Olha lá, artigo 144. A Polícia Federal destina-se a, observem com atenção aqui, apurar infrações penais. Aí tem os vários tipos de infrações penais aqui que a Polícia Federal vai apurar. Tá ok? E exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então isso aqui é função da Polícia Federal, pessoal. O artigo 44 também diz o seguinte lá no parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Uma pausa aqui, pessoal. Então, olha só, o que a banca fez? A banca pegou, pessoal, e tirou essa parte aqui, ó, ressalvada a competência da União, e colocou apenas isso aqui, ó, Polícia Judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Apuração de infrações penais, exceto as militares. Isso que a banca colocou. Mas a partir do momento que ela excluiu todo esse trecho aqui, ela cometeu um equívoco. E eu vou mostrar para vocês por quê. O que esse parágrafo 4º aqui está dizendo, pessoal? Que a Polícia Civil, ela também apura infração penal e ela também exerce função de polícia judiciária, exceto, ou seja, ressalvada a competência da União, ou seja, menos essas infrações penais que são apuradas aqui pela União e também menos as funções de polícia judiciária que cabe à União, tá? Isso que ela está dizendo até aqui. Aí ela coloca aqui no final, exceto as militares. Eu estou explicando melhor aqui abaixo para vocês. Então, olha lá, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Então, aqui a gente conclui que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil, elas vão exercer aqui função de polícia judiciária e vão apurar infrações penais. As duas vão fazer isso. Mas a Polícia Civil, ela só faz isso naquilo que não compete à União, que já está aqui no inciso, no parágrafo 1º. E aí o que acontece, pessoal? Vírgula, exceto as militares. Por que o Constituinte colocou isso aqui, pessoal? Exceto as militares. É isso que a gente precisa entender. Porque se ele não colocasse isso aqui, pessoal, exceto as militares, ele colocou porque a Polícia Federal
também não apura infrações penais militares. Se a Polícia Federal apurasse essas infrações penais militares, bastaria o Constituinte dizer o seguinte: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, porque aqui dentro já estaria o quê? Nessa competência da União aqui, a apuração de infrações penais militares, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Então, quando ele coloca aquele exceto, o que ele quer dizer com isso aqui? Que a Polícia Federal também não se destina à apuração de infrações penais militares. E a gente pode comprovar isso aqui ainda, pessoal, no Código de Processo Penal. Se vocês entrarem no Google aí no Código de Processo Penal, vocês verão que competência da Polícia Judiciária Militar, artigo 8º, apurar os crimes militares, ou seja, a apuração aqui das infrações penais militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Ou seja, o que nós chegamos à conclusão aqui, pessoal? Que, observem bem aqui, apurar as infrações penais, exceto as militares, também é uma competência da Polícia Federal. Então aqui, pessoal, o erro aqui foi quando a banca pegou um pedaço aqui do parágrafo da Constituição e tirou a parte anterior, porque essa letra D também se aplica aqui à Polícia Federal. Então essa questão, para mim, cabe recurso. Vamos aqui à questão 45, pessoal. Na minha concepção, cabe recurso, porém eu não sei se a banca vai aceitar. Por quê? Porque a banca coloca aqui que aconteceu em Pernambuco, pessoal. Entre as opções aqui, a única coisa que tem que acontecer em Pernambuco aqui é o quê? É a praieira. Então é aquilo que eu falei para vocês. O aluno só teria essa opção para marcar aqui. O aluno que estudou, que se preparou, ele vai falar assim, bem, a única opção aqui é a praieira, que aconteceu em Pernambuco. Porém, por que cabe recurso aqui? Pelo seguinte, porque a praieira aconteceu em 1848. Em 1848, observe que está ali, ó, foram abafadas pelo governo regencial, com a utilização da Marinha e do Exército. Aqui, a partir de 1840, nós já tivemos aqui o segundo reinado. Então, como a praieira aconteceu em 1848 e a partir de 1840 nós já tínhamos o segundo reinado, não foi governo regencial. Então aqui, essa questão cabe recurso também. Questão 19, vamos passar agora a analisar aqui a prova de português, as questões de português aqui que na minha concepção cabem recurso. Em que opção a análise do termo destacado está correta? Os termos destacados é aquela fruta que dava no pé. Observe que aqui eu tenho um pronome relativo. E é sentir que falta um pouco. Olha só, é sentir isso que falta um pouco. Então aqui eu tenho uma conjunção integrante, pessoal. São pronomes que evitam a repetição. Errado, pessoal. Aqui no segundo é uma conjunção integrante. Letra B. Em minha nostalgia é dois semitons suaves. O termo destacado está em desacordo com a norma padrão da língua e deveria ser reescrito da seguinte maneira: semitons, com hífen. Errado, pessoal. Aqui está errado também. Semitons está correto aqui. Nós só teríamos hífen aqui, pessoal, se a próxima letra aqui fosse um I ou um H. As desinências destacadas em aquela fruta que dava no pé. Então esse dava aqui, eu dava, tu davas, ele dava. Pretérito imperfeito do indicativo. Aqui é uma desinência, o quê? Modo temporal, pessoal.
está indicando o modo e o tempo do verbo. E a criança que fomos um dia. Fomos, pessoal. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Esse fomos aqui, pessoal, esse mois aqui, é uma desinência número pessoal, não é modo temporal como essa aqui. Aqui é número pessoal, está indicando o número e a pessoa, plural, primeira pessoa do plural. Indicam que os dois termos pertencem a tempos verbais diferentes. O que vai acontecer aqui, pessoal? A desinência que indica tempo verbal é a desinência modo temporal. Nós só temos a modo temporal aqui. Aqui nós não temos a modo temporal, a desinência modo temporal. Nem todos os verbos têm todas as desinências. Então aqui, essa questão aqui, ela também está errada. Um equívoco da banca aqui, pessoal. Letra D. O termo destacado em minha nostalgia é de uma certa pátina que a antiguidade deita tranquilamente sobre as coisas, foi formado por derivação parasintética. Observe que tranquilamente vem aqui de tranquilo, foi adicionado o sufixo mente, então é uma derivação sufixal, errado. O pronome destacado em pergunto-me se esse lar pode ser nosso próprio corpo. Faz referência a algo que ainda será mencionado e é responsável pela coesão textual. Se nós observarmos no texto, pessoal, pergunto se esse lar. Esse aqui está fazendo referência a algo anterior, pessoal. Então não é algo que será mencionado ainda no texto. Então, olha só, nós não teríamos aqui a opção correta. A banca colocou como letra C. Então, cabe recurso também, pessoal. E a próxima questão aqui. Qual opção abaixo encontra respaldo no texto? A banca colocou como letra B. A ideia presente em a casa era simbólica, arquiteturas grandiosas e antigas. É ratificada por saudade de um lar que não mais existe ou nunca existiu. Bem, se nós analisarmos o texto 1, realmente a resposta é a letra B, pessoal. O que acontece aqui nessa questão? Qual opção abaixo encontra respaldo no texto? Na prova, nós temos dois textos aqui. Então, ela não disse é o texto 1 ou o texto 2. Porém, pessoal, se nós analisarmos aqui, todas as opções referem-se ao texto 1. Por isso que eu não sei se a banca vai anular ou não a questão. Cabe aqui, sim, um recurso com relação ao comando da questão. Porém, a letra B está correta de acordo com o primeiro texto. Todas as demais estão erradas. Então, essas são as questões que, na minha concepção, eu vejo possibilidade de recurso. Eu vou elaborar esses recursos, pessoal, e amanhã, por volta de 2 horas da tarde, porque eu ainda tenho que fazer aqui o vídeo para os candidatos aqui de nível fundamental e também elaborar os recursos para eles. Amanhã, a partir de umas 2 horas da tarde, os recursos vão estar disponíveis aqui no site, logo no início da página, tá ok, pessoal? Muito obrigado, até um próximo vídeo.